Olá, mundo! Chegamos no segundo dia de 30 dias de Machine Learning no Kaggle. Agora eu acho que a gente vai trabalhar alguns dias falando sobre programação com Python e aí vai ser um conteúdo mais introdutório. Quem não tem experiência ainda, seja bem-vindo, vai ser um conteúdo muito interessante. E se você já conhece, eu acho que qualquer coisa pode até fazer os exercícios, dar uma olhada se está de acordo ali com o que você já conhece de Python, mas talvez os próximos dias não sejam tão interessantes assim. Eu acho que vai gastar aí uns 5 a 6 dias trabalhando só em cima disso. Mas é meu chute, né? Vamos ver como é que vão ser os outros dias. Eu acho que vai seguir o passo do curso. Bom, vamos começar então. Deixa eu me colocar aqui do ladinho. Eu melhorei aqui, coloquei a câmera no lugar que faz mais sentido, né? Porque o código fica todo desse lado aí. Bom, o Kaggle aqui no segundo dia, ele vai seguir mais ou menos o curso das aulas de introdução à programação usando Python, né? Então você vê aqui, por exemplo, ó, que são 7 aulas, né? São 7 tutoriais sobre Python e depois tem um bônus Titanic Tutorial aqui. Então eu imagino que os próximos dias vão seguir essa ordem, né? Eu não sei exatamente se vai seguir ou não, mas eu imagino. Vamos lá. Então a gente começa... Opa! A gente começa dando um oi para o Python, né? E aí eles já falam que o Python ele foi criado e nomeado em homenagem a um grupo de comédia chamado Monty Python. Se você não conhece Monty Python, eu aconselho a buscar e ver algumas sketches deles, são muito engraçados. Eles são bem famosos, são um grupo clássico de comédia, um grupo britânico dos anos 70. Então... eu acho bem legal, na verdade. Eles têm algumas sketches muito, muito clássicas, né? Tem um filme deles também. Então, já que o Python foi nomeado em homenagem ao Monty Python, nada mais justo que fazer um primeiro programa homenageando uma das sketches famosas deles. Eu não sabia, mas aparentemente dizem que o termo spam, né, no e-mail aí, que são conteúdos indesejados empurrados para você, ele veio originalmente por uma homenagem a uma sketch de humor do Monty Python. Eles até brincam aqui, eu até coloquei aqui o vídeo, é bem engraçado que é uma lanchonete onde a balconista tenta empurrar spam, que é uma carne, um apresuntado, enlatado, alguma coisa assim para as pessoas, né? E aí a brincadeira é em cima disso. Depois eu vou deixar o link na descrição e vocês dão uma olhada, que eu vou tocar só um pouquinho. Bom, eles fazem essa brincadeira com spam e a gente vai trabalhar aí o primeiro código Python, sem ser o da primeira aula de ontem, né? Porque o de ontem a gente já fez código Python, a gente já rodou um negócio mega complicadinho ali, que foi o Random Forest Model. Mas dessa vez a gente vai começar do começo mesmo, né? Que faz mais sentido. Ali foi mais para dar um gosto do que a gente vai fazer talvez no final. Eu acho que no final a gente vai executar mais modelos, a gente vai trabalhar com modelos preditivos e vai ser mais legal, né? Agora no início eu já acho legal esse começo, para ser sincero, mas eu acho que vai focar mais nessa introdução. O primeiro passo que eles colocam aqui é para a gente dar uma lida no código e tentar entender o que vai acontecer, né? Então vamos ler esse código. Ele inicializa uma coisa chamada spam amount aqui, como 0. Então aqui é o símbolo de atribuição, a gente está colocando 0 dentro do spam amount. Eu até peguei aqui um softwarezinho para a gente poder desenhar. Depois ele manda esse dado, essa informação aparecer para a gente. Então quando a gente dá esse print aqui, ele vai aparecer para a gente alguma coisa. Aqui é uma coisa bem interessante que eu já falo. Aí aqui o que ele faz? Ele faz uma operação aritmética. Ele faz uma soma, certo? Então ele fala, ó, pega o valor que estava e atribui o valor que estava mais 4. Então aqui ele fez simplesmente uma operação aritmética. E aí ele faz um uso de um comando do Python aqui, né, de uma parte da linguagem, que é a estrutura de decisão. Se, então é bem lendo em inglês mesmo, né? Se esse valor for maior que 0, eu quero que você mostre, but I don't want any spam. E aqui é uma coisa muito legal, que é o Viking Song. Depois vocês assistam o vídeo, vocês vão
entender. O Viking Song, eles falam span várias vezes, que é o span amount, né? Então, o que ele faz? Ele faz uma palavra que está escrito span aqui, vezes o span amount, né? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu comecei ele com 0, daí eu coloquei 4, então 0 mais 4 dá 4. Daí eu vou imprimir, né? Eu vou mostrar but I don't want any span, porque ele entrou aqui, então você viu, se isso for verdade, isso aqui é uma condição, isso aqui é um operador lógico, esse cara é o maior, né? É o operador que vai fazer uma comparação, né? Então ele vai ver se esse valor é maior do que esse valor. Aí ele vai mostrar esse negócio aqui, né? But I don't want any spam. E aí ele vai falar, ó, agora a música Viking, ela é spam vezes esse número. Então é spam, o número de vezes que for o spam amount, né? E ele mostra a canção Viking. Então aqui, ó, se a gente clicar no Hidden Output, ele mostra 0, que é esse primeiro aqui, né? Depois, but I don't want any spam. E aí ele mostra 4 spam, que é o número de vezes que o spam existe. Então, o spam amount é 4. 4 vezes spam dá isso daqui. Spam. Certo? Isso é uma coisa que o Python faz e que é muito legal. Não é toda linguagem de programação que vai fazer, né? E aí ficou faltando falar sobre uma coisa. Aqui ele disseca um pouco, né? Então ele fala aqui sobre o span amount, que é uma atribuição de variável, né? Basicamente ele fala, você cria, você dá um nome de uma etiqueta ali, que vai estar dentro do programa, ele reserva um espaço. Então é como se no Python ele tivesse lá um espaço para variáveis. Aí ele reserva lá um espacinho para você e você bota uma etiqueta. Essa etiqueta você deu o nome de span amount. E aí você fala assim, ó, spam amount vai receber 0. Aí ele vem aqui e bota 0. É mais ou menos isso que está acontecendo. E esse cara fica lá para você. Então aqui estão as variáveis, né? Eu preciso arranjar um jeito de fazer com a caneta depois. Aqui estão as variáveis. As variáveis vão ficar aqui para você usar. Então toda vez que você chamar a etiqueta span amount, ele vem buscar quem está aqui. Então na hora que você faz isso daqui, ó, ele vai lá na etiqueta onde você colocou, vai pegar o valor que tem e vai atribuir com esse igual a o valor que já estava, né, o 0, mais 4. Então aqui vira, nesse caso, esse aqui viraria 4. Ele tiraria esse e viraria o número 4, né? Então beleza. Não preciso aprender os atalhos também desse programa. Então ele vai dissecando, né? Aí ele explica que no Python, diferente de outras linguagens, a gente não precisa fazer alguns rituais aqui. Então a gente não precisa declarar essa etiqueta, dizer que ela existe antes de atribuir. A gente pode simplesmente falar ela é igual a alguma coisa, direto. A gente não precisa dizer qual é o tipo dela. Normalmente algumas linguagens pedem que a gente faça a atribuição de uma maneira que a gente não coloque algo que não deveria. Então tem algumas linguagens que na hora que a gente reserva o espaço, ele fala assim, ó, esse espaço aqui eu reservei, mas eu só posso pôr uma palavra aqui. Você não pode pôr outra coisa, você só pode pôr uma palavra. Se você tentar colocar um número, não vai funcionar, né? É mais ou menos isso. No Python, a gente pode simplesmente reservar o espaço e atribuir. E aí o Python se vira com esse espaço aqui. Ele faz o que for melhor pra gente. Então, em seguida ele fala sobre o print. Então ele explica aqui o que é o print, né? Você vê que a gente fez aqui uma variável, atribuiu um valor. No print, a gente usou parênteses. E o que significa o uso de parênteses? Significa que a gente está fazendo uma chamada de função. Isso é uma coisa que vai ficar mais claro para frente, quando a gente realmente criar funções e entender para que elas servem. Por enquanto, pensa que assim, a gente pegou uma ferramenta do Python e a gente falou assim, tô chamando você. E quando você chama, ele simplesmente pede alguma coisa. Ele fala assim, mas puta, para eu fazer o que eu preciso fazer, você precisa me passar alguma coisa. E aí você dá para ele e ele faz. Então, basicamente, você está fazendo uma chamada. Você está falando, me ajuda aqui, mostra para o usuário isso daqui. Você está fazendo um print. E aí você passa alguma coisa para ele mostrar. É basicamente isso. Imagina que é alguém que é dono de um outdoor, e aí você passa a mensagem que você quer que apareça no outdoor.
É basicamente isso. Essa pessoa, quando você chama ela para ela mostrar, é a função que você está chamando. Mais para frente, eu prometo que isso vai clarificar mais. Isso vai parar de ser meio mágico e vai ficar muito claro quando a gente fizer o treino de funções, a parte mais específica de funções. Por enquanto, eu estou passando pelo notebook, seguindo meio que o conteúdo do jeito que o Kaggle está ensinando. Então, aqui os functions calls. E aqui é um negócio que é interessante, né? Tem esse jogo da velha aqui. O que é esse jogo da velha? Quando a gente está escrevendo o código, a gente normalmente coloca instruções para o computador executar. Então, o que o seu computador faz, né? O que os programas fazem? Basicamente, eles executam os algoritmos que você cria. Então, ele vai ter uma lista finita de instruções. Você vai passar uma lista finita de instruções no paradigma que a gente está usando. E o computador vai executar essa lista finita. Muita gente compara os algoritmos com receitas de bolo, que são instruções, né? Uma lista finita de instruções para você fazer um bolo, né? Uma receita, na verdade, qualquer receita. Mas deu para entender o conceito. Então, no meio dessas instruções que vão ser lidas pelo compilador, pelo interpretador, por quem for fazer uso disso, a gente pode colocar textos que nos ajudem ou indiquem alguma coisa, ilustrem e façam algum sentido. E esses textos normalmente a gente quer que sejam ignorados por esse programa que vai ler o nosso código, né? Então esses textos, quando a gente quer fazer isso, a gente chama que a gente precisa fazer comentários. E aí cada linguagem tem o seu jeito de fazer essa anotação. Fala assim, ó, a partir daqui não precisa nem ler, né? Porque até voltando um pouco para ficar mais claro isso, imagina que o programa Python aqui dentro do notebook, por exemplo, na hora que a gente manda executar, ele vai ler as instruções e vai fazer o que está mandando. Por isso que ele aparece aqui. Então ele vai lá e fala, ó, eu preciso criar essa variável, daí ele cria aquele espacinho que eu expliquei. Eu preciso imprimir, estão chamando aqui a pessoa que mostra as coisas pra gente. Ele chama. Só que nessa linha específica, ele não faz nada, ele ignora. É por isso que a gente tem os comentários. E aí a gente aqui coloca alguma coisa que seja útil. A gente pode documentar as coisas, explicar o que está acontecendo. A gente pode, às vezes, colocar alguma informação importante para quem for ler depois, né? Uma coisa muito importante que é bom deixar na cabeça é que a gente escreve esse código, por mais que quem vai ler, quem vai executar, seja um programa e seja uma máquina, quem vai ler somos nós, seres humanos. Então a gente tem que deixar a coisa de uma maneira que esteja sempre legível. Se importe com os nomes que você dá, se importe com comentários que você cria, porque isso ajuda para daqui a 3 meses, quando você for ler esse seu primeiro código, você entender o que está acontecendo, né? Porque ao invés de a gente escrever, por exemplo, span amount, é um nome que é o nome da etiqueta que a gente deu, que faz todo sentido, é a quantidade de span, né? Mas a gente poderia ter escrito qualquer coisa aqui, porque é como se você pegasse uma etiqueta mesmo e escrevesse o que você quisesse. Então, a gente poderia escrever qualquer coisa, mas a gente prefere que sempre tenha o uso de nomes que façam sentido, né? É um uso mais semântico da coisa, tem um significado. E nos comentários é isso, você pode escrever o que você quiser e tudo bem, vai ser ignorado, não tem problema. Então aqui, ó, ele tá falando, ó, ordering spam, egg, spam, bacon and spam. 4 more servings of spam. Não posso fazer a voz agora, senão minha filha acorda. Então aqui ele continua, né? Ele fala sobre o comentário, né? E aqui ele fala de um exemplo de reassignment, né? Que é nessa linha, que é ele está reatribuindo. Na verdade, ele pega aquele espaço que estava com a etiqueta e fala assim, ó, eu vou atribuir para uma expressão que eu vou ver e depois eu vou colocar lá. Daí ele pega o valor que estava e adiciona 4, né? Que ele faz usando o igual do mesmo jeito. Aqui já entra aquela estrutura condicional, né? Então, por enquanto, o que a gente aprendeu, né? Vamos recapitular já, porque para não ficar muita coisa ao mesmo tempo. Por enquanto, a gente entendeu que existem variáveis, existem esses espaços guardados para você colocar dados e coisas ali dentro, e você coloca etiquetas com o nome delas, certo? Para você poder acessá-las depois. Existem essas funções, então são coisas que você chama para fazer alguma coisa, ela tem uma função específica, né? E aí, normalmente você pode passar algo para essa pessoa ou essa função executar o que ela precisa executar. Você tem os comentários, né, para você poder escrever o que você quiser, para depois você poder olhar para o código. E você tem atribuições e operações aritméticas. Então eu posso
fazer soma, subtração, multiplicação, usando operadores aritméticos. Outra coisa muito importante das linguagens são as estruturas condicionais. As estruturas condicionais, elas são muito usadas assim para tudo, né? E elas vão fazer com que você consiga criar fluxos dentro do seu programa. Então você vai olhar e vai ver, eu só quero mostrar o but I don't want any spam se o span amount for maior que 0. Se não, eu não quero mostrar. Então, você cria uma condição. Você fala assim, olha, faz uma verificação se esse valor aqui for maior que esse. Se isso aqui for verdade, aí você entra aqui dentro. Aí você executa. Então, é uma estrutura condicional. E aí que ele volta e faz, né, uma atribuição de outra variável. Então, naquele espacinho lá das variáveis, ele criou uma que tinha a etiqueta span amount e outra que tem a etiqueta Viking Song. Né? Aí quando ele fala assim, print Viking Song, ele vai lá nessa etiqueta, né? Busca esse cara nesse espaço das variáveis e acha esse valor. E aí ele vai mostrar para você esse valor. E ele vai dar esse spam. Né? Então é isso que está acontecendo aqui. Nesse parágrafo, o que ele está falando é que quando a gente cria uma estrutura condicional no Python, a gente precisa colocar esses 2 pontos. Né? Então a gente fala se alguma condição, 2 pontos. Aí a gente identa, então o Python ele é muito orientado à identação. Então você precisa identar certo o seu código. Você precisa vir aqui e falar, olha, essa instrução, ela está dentro desse condicional. Se eu colocar esse cara para trás, ele para de funcionar certo. Ele vai falar, olha, você precisa ter alguma instrução dentro da condicional. Ele não vai funcionar. Então é isso que ele está falando nesse parágrafo. Vamos até ler aqui para a gente realmente seguir o que está acontecendo, né? Então ele fala, a gente não vai falar muito sobre condicionais até depois, mas se você nunca fez nenhum código antes, você pode chutar o que ela faz. Então, o Python ele é priorizado para ser uma leitura mais fácil, né, e simples. Tem muitas linguagens que a coisa fica mais complicada quando você vai trabalhar esse tipo de sintaxe. No Python, a coisa é feita para ser simples. É muito legal. Bom, aqui ele fala sobre esse fato. Esse fato aqui, né? Quando a gente fala que aquela variável ela é 0 e ela recebe mais 4, a gente está atribuindo um número, né? Igual você escreve lá, um número inteiro, igual a gente aprendeu. Só que a gente pode querer colocar palavras, né? E a gente chama essas palavras, esses textos de string, né? Que são palavras. E aí a gente sempre coloca entre aspas simples, ela tem que estar entre aspas simples no começo e no final, ou aspas duplas. É sempre um dos dois. Então, presta atenção que toda vez que a gente declara uma string, você tem aspas simples, delimitando elas, ou aspas duplas. Eu costumo usar aspas simples. Aqui que é uma das coisas que é muito interessante do Python. Não é toda linguagem que faz isso, porque o que a gente está fazendo? A gente está criando aqui uma outra variável. Então, pensa que a gente está lá de novo. Tem lá o espaço das variáveis. Olha, tem um marca-texto aqui. E aí a gente tem a etiqueta do span amount, a etiqueta do Viking Song, né? E aí a gente está pegando esse Viking Song e a gente está fazendo uma atribuição para ele, certo? Aí a gente pega o valor do span amount, que está aqui, ele vai nessa etiqueta e vai esse valor, que é 4, naquele caso do código, e ele multiplica por uma string span. O que ele vai fazer? O Python, ele vai fazer esse comportamento, ele vai mostrar 4 vezes, ele vai fazer spam. Tem linguagens que vão falar assim, olha, me desculpa, mas você está fazendo uma operação que você está pegando uma palavra e multiplicando por um número. Eu só sei multiplicar coisas que são multiplicáveis. Isso não faz sentido. Então, no Python, o que vai acontecer é que ele vai funcionar, mas ele vai ter esse comportamento. Então, ele vai pegar, ele vai entender que é uma palavra e que é um número e vai falar, então você quer repetir o número tantas vezes. O Python faz isso pra gente. Então, isso é muito legal. O operador aritmético, né, de multiplicação, se eu fizer em 2 números, ele vai fazer a conta. Ele vai simplesmente fazer um vezes o outro e vai dar o resultado pra gente. Mas, ó, ele fala, a gente pode multiplicar uma string por um número. Aí a gente vai pegar a versão do que seria a repetição daquele número de coisas, né?
Então, ele fala que o Python dá vários little time saving tricks para você poder fazer esse tipo de coisa, porque dependendo do que está sendo visto, né, pelo Python nessas operações, pelo operador, ele muda o que acontece. Então, é bem interessante, porque para você fazer isso daqui em outras linguagens, algumas outras linguagens, precisaria de mais código, não seria tão simples assim. Números e aritmética no Python. Número é um nome super informal para a gente falar o que é isso. A gente fala assim, o que é o zero? Ah, é um número, né? Mas, para a gente ficar um pouquinho mais técnico, né, que é o que ele fala aqui, a gente pode pedir para o Python descrever exatamente o que é, né? Qual que é o tipo desse cara? O que isso é, na verdade? Para você, Python, que está mostrando para mim, né, fazendo conta com ele, mexendo e trabalhando, o que você vê que ele é? E a gente chama, lembra que eu falei que você tem as funçõezinhas? Que você passa alguma coisa ou algumas coisas e ele faz o que precisa fazer? Existe uma dessas funções, que a função é trazer o tipo. Então a gente fala type, abre parênteses, aí a gente passa o span amount. O que ele faz? De novo, ele vai lá naquele espacinho, naquela etiqueta span amount, pega o valor, joga aqui e verifica o type. E aí ele retorna int. Int é uma abreviação de integer, que é número inteiro, basicamente em inglês, né? Outra, para você ter uma noção de como isso pode mudar, né? As variáveis podem ter tipos diferentes. Então, aqui você tem um número que a gente chama que é um número com vírgula, né? Que a gente fala, é um decimal. Um float é um número que tem ponto flutuante, né? Por que isso é importante? Porque o Python, dependendo dos tipos das coisas, ele pode fazer operações diferentes, como a gente viu aqui em cima. O tipo desse cara é um inteiro e o tipo desse daqui é uma palavra, uma string. Então, quando ele sabe que esses dois são inteiro e string, ele faz a repetição da string, né? Então, é importante para o Python poder fazer a estrutura de decisão e entender como ele vai fazer o evaluate. Uma das coisas que se faz naturalmente com números, né, é aritmética. Então, a gente tem aqui operadores aritméticos. A gente tem mais do que os comuns, a gente tem soma, subtração, multiplicação, a divisão verdadeira, que é simplesmente fazer um A dividido por B, aí ele vai retornar um número quebrado se precisar. E aqui você tem a divisão chão, né, floor division, então ele pega o menor valor inteiro da divisão mais próximo, né? Módulo, ele vai trazer o resto da divisão, na hora que a gente faz a divisão, lembra lá do colégio? Se você faz lá, é 9 dividido por 4. 2, aí você vem aqui 8, sobra 1. Quando você faz 9 módulo, né, 4, ele vai retornar esse cara aqui. Ele vai retornar 1. Ele vai retornar o resto da divisão. Ele tem esse daqui que é um operador super útil, que quando você faz 2 vezes o multiplicador, ele faz expoente. Então você faz A asterisco asterisco 2 é A ao quadrado. E aqui para você fazer o número negativo, né? Então aqui ele dá alguns exemplos. Então, por exemplo, se você faz 5 dividido por 2, 2,5. Você faz 6 dividido por 2, 3, que ele retorna até 3.0, porque se você fizer o type desse cara vai ser ponto flutuante, porque o true division vai retornar um ponto flutuante, ele vai responder isso. E aí quando você faz o operador barra barra, já muda, ele faz a divisão e busca o menor inteiro próximo, que é a operação chão da matemática. Então basicamente ele faz 5 barra barra 2 é 2, 6 barra barra 2 é 3, não é 3.0. Você faz um type nesse, ele vai dar int, nesse caso. Bom, ele fala aqui que a gente vai ver como isso pode ser útil nos próximos desafios, né? Aqui ele traz um pouco sobre precedência de operação que a gente aprendeu no colégio, né? Basicamente. A gente, nas linguagens, normalmente usa a mesma precedência. Então, você começa sempre por parênteses, expoentes, multiplicação, divisão e, por último, adição, subtração, né? Padrão. Então, essa expressão vai ser resolvida com 8 menos 3 mais 2 mesmo, né? Não tem muito segredo. Então, vai dar 5 mais 2, 7. Se fizer aqui menos 3 mais 2 menos 1, então 8 menos 1, 7. Não faz diferença. Enquanto aqui ele vai primeiro fazer a multiplicação e depois vai fazer a soma com esse número. Então aqui vai fazer 8 mais menos 3, né? Então 8 menos 3, 5. Então, mesmo você não tendo parênteses, é essa ordem, né? Parênteses, expoentes, multiplicação, divisão, depois adição, subtração. Basicamente, ele segue a ordem da que a gente aprendeu no colégio. E aqui ele dá outro exemplo, né? Ele cria duas variáveis, a altura do meu chapéu em centímetros
e a altura minha em centímetros. Aí ele até coloca um comentário, ó, quão alto eu sou em metros quando eu estou usando o meu chapéu. Aí ele cria uma outra variável que vai assumir o valor dessa expressão. Ele faz ó, a altura do meu chapéu mais a altura minha dividido por 100. Só que o que vai acontecer aqui? Ele vai fazer primeiro essa expressão, né? Primeiro ele vai fazer a divisão e depois a soma. Não é muito o que ele quer. Então ele adiciona parênteses e resolve o problema. Então aí a gente garante que primeiro vai ser resolvido o que está dentro do parênteses e depois o que está a divisão por 100. Então dá 2,15. Próximo assunto. Algumas funções para trabalhar com números que já estão na caixa de ferramentas do Python. Então a gente já tem algumas coisas que nos ajudam. Então, por exemplo, se eu quiser pegar uma lista de números, vários números, e saber qual é o menor deles, eu tenho um cara que chama min, direto. Se eu quiser saber o maior deles, eu tenho max. Né? Se eu quiser saber o valor absoluto, né, tirar o sinal, eu faço o valor absoluto, ABS, que é o nome da função. E aí eu passo o número e ele me traz o valor. Além disso, quando a gente fala dos tipos, né, que eu falei ali no começo, eles além de serem os nomes dos tipos das variáveis, eles também podem ser usados como função, para você pegar um valor e transformar naquele tipo. Né? Então, você pode pegar, por exemplo, e passar um 3.33 para o inteiro e falar assim, ó, inteiro, transforma isso num número inteiro. E aí você passa um 3.33 e ele vai transformar em 3, que é um número inteiro. Né? Então, e ele fala que ó, você pode até chamar isso usando uma string. Né? Então, por exemplo, aqui ó, a gente vê que ele passou para o int, ele abriu parênteses, ou seja, ele está chamando. Não necessariamente quando você chama, você precisa passar alguma coisa. Tá? Mas acontece a gente precisar passar. Então aqui a gente passa um valor que é uma string, ou seja, uma palavra qualquer. Eu poderia estar escrito aqui A. Mas se eu escrevesse A, ele ia falar que não conseguiu transformar num número porque ele não sabe o que é A. E aí fecha parênteses. Então ele vai pegar esse 807 e transformar num número e depois ele vai somar 1. Por isso que deu 808. Então eu achei que o Kaggle aqui, ele foi bem direto, né? A gente não entrou muito em conceito de como funcionam os computadores, né? O que é uma linguagem de programação. Eu acho que ele foi bem pragmático no Python já. Ó, o código é isso, a gente escreve código, a gente executa, ele acontece. Né? Então, é basicamente isso aqui pra gente, nesse contexto. A gente vai escrever instruções usando essa língua que chama Python. É como se a gente estivesse escrevendo em inglês, português, francês. A gente está usando Python. Mais ou menos, tá? Não é exatamente assim. Mas é a linguagem que o nosso esquema aqui vai entender. Né? Como a gente se comunica com esse notebook. E a gente vai ver as coisas acontecendo. Vai ser super prático nesse sentido. Né? Então, o que a gente viu aqui? A gente viu uma super introdução de variáveis, de comentários, de tipos, de condicionais, usando aquele primeiro if lá em cima, de operações aritméticas, principalmente, resolução de expressões, né? Usando parênteses, multiplicação, adição, esse tipo de coisa. Aqui o próximo passo é basicamente a gente ir para o exercício. E aí ele fala, tenta adicionar outra linha de código e roda de novo. Então eu posso vir aqui e falar print 30 dias de machine learning. Eu posso executar e ele vai imprimir 30 dias de machine learning. Então basicamente aqui ele vai só começar, lembra que na aula, no dia de ontem a gente viu que a gente consegue trazer algumas coisas de caixas de ferramenta para o nosso código, para o que a gente está executando. Aqui basicamente ele está trazendo algumas coisas dos exercícios que a gente vai ver. Então ele está falando, setup está completado, está completo, você está pronto para começar a questão 0. Como funciona esse notebook, né? Ele vai dar aqui um contexto, uma coisa para a gente resolver, e aí ele tem um esquema para checar se deu certo. Lembra que eu falei que nem sempre quando a gente chama uma função a gente precisa passar alguma coisa? Isso aqui é um exemplo. Ó. A gente está chamando do Q0. O Q0 é simplesmente alguma coisa que eles criaram, que é o question 0, é a primeira questão. Lembra que em computação tudo começa do 0. E aqui ele vai fazer uma verificação. Se eu executar esse cara, you must create the following variable, color. Então eu errei já a função, o exercício. Então basicamente o que ele está falando aqui, né? Ó, vamos fazer simplesmente uma pergunta bem boba, qual é a sua cor favorita? Então basicamente eu vou criar aqui uma variável chamada cor e eu vou criar atribuindo um valor que é uma palavra, qual que é a minha cor favorita. Então eu vou colocar entre aspas simples e vou colocar aqui, a minha cor favorita é azul, por exemplo.
né? Eu vou colocar blue. Aí eu vou rodar. Quando eu rodar, ele vai fazer a minha variável e vai rodar o check, para ver se a minha questão está respondida certa. Aí ele falou, correto. Nossa, como assim? Você conseguiu acertar sem precisar de nenhuma dica ou nada, né? Então a gente vai continuar aqui. Aqui, ó, ele fala sobre como a gente poderia usar o uso de dicas ou a solução. Então ele fala, ó, descomenta. Quando eu estou com a linha comentada, lembra que eu ignoro. Então, às vezes, eu não quero só usar para escrever alguma coisa em português ou inglês ali, né, no meu código. Às vezes eu quero, por enquanto, deixar com que aquela linha seja ignorada. Então, se eu executar essa linha, esse bloco de código agora, não vai acontecer nada. Porque essa linha está sendo ignorada e essa linha está sendo ignorada. Então, eu vou descomentar esse e vou rodar. Olha só. Olha, sem querer... Ó, dica, a sua cor favorita rima com glue. Sem querer eu coloquei blue, que realmente é minha cor favorita. Talvez se eu tivesse escrito black, preto, ele deu incorreto. Ó, black não é sua cor favorita. Então vai lá embaixo e roda o hint. Então, sem querer eu acertei o exercício e não consegui fazer com que ele mostrasse o esqueminha do hint. Mas aqui, ó, eu posso tirar e rodar só o solução, por exemplo. Aí, ó, vamos ver. Solução, color igual a blue. E você vê que a solução dele era com aspas duplas, né? Eu fiz com aspas simples, que eu falei que eu costumo usar com aspas simples. Eu acho que funciona dos dois jeitos e meio que não tem muita crise, mas funciona igual, porque o valor é o mesmo. É só a delimitação que mudou, tá? E você vê que aqui ele usou comentários para dizer alguma coisa em inglês mesmo, né? Não fazer igual aqui. Então a primeira questão era essa, para entender como vai funcionar. Então a gente vai rodar coisas nas células de código e ele tem esse esqueminha que verifica se está certo, que dá uma dica e que dá a solução final, se você quiser. Bom, segundo exercício, olha eu. Esse é o número 1, mas começa do 0, entendeu? Segundo exercício. Então ele fala, ó, complete o código abaixo. Se for útil, aqui está uma tabela com todas as operações aritméticas disponíveis, né? Aqui ele tem um código, ele cria uma variável pi, ele atribui o valor de 3.141592 e tem todos os outros, não sei se você já decorou, eu nunca decorei, só decorei até o 92, não tem mais esse dígito aqui. E o diâmetro é 3. Então ele está falando, ó, cria uma variável chamada raio, radius, equal to half the diameter. Então, beleza, então a gente precisa criar uma variável raio, chamada radius aqui, e ela é igual a metade do diâmetro. Então, diâmetro dividido por 2. É assim que eu calculo a metade, certo? E aqui, cria uma variável chamada área. Então, já vou criar aqui, ó, área, usando a fórmula de área do círculo, que é π vezes, ó, π vezes o raio ao quadrado. É πr ao quadrado, né? Então, área é igual a π vezes raio ao quadrado. Lembra que a gente viu que uma das operações aritméticas é o asterisco asterisco, que é o exponencial. Ó, a raised to the power of p. Então é raio ao quadrado. Pela precedência de operação que a gente já viu também, o que vai acontecer, né? Ó, se a gente olhar aqui, o mnemônico, ó, parênteses, expoentes, multiplicação, divisão, adição, subtração. Então, nesse caso, a gente nem precisa colocar um parênteses, porque ele vai primeiro resolver o expoente e depois a multiplicação por π. Então, se a gente rodar essa célula de código, ele já vai dar que a gente acertou, porque a gente criou a variável raio, que é metade do diâmetro, e a variável área, que é π vezes o raio ao quadrado. Se você quiser ver um negócio legal, eu fiz um vídeo que mostra como a gente estima o valor do π usando um método que chama simulação de Monte Carlo. Se você foi lá, a partir desse vídeo, comenta lá no vídeo, fala assim, vindo Machine Learning. Comenta Machine Learning. Só para eu saber se funcionou o card, que eu nunca usei isso. Terceiro exercício. Então aqui, ó, adicione um código para a próxima célula para trocar as variáveis A e B. Então, o A tem que ser o B e o B tem que ser o A. Bom, como que isso vai acontecer aqui? Então a gente tem lá um espacinho de variáveis. Aí a gente tem um lugar que tem a etiqueta A, que tem esse valor aqui, ó, atribuído. Aí um lugar com a etiqueta B.
que tem esse valor aqui atribuído. O que eu preciso fazer? A gente precisa garantir que o A vem para o B e o B vem para o A. Tá? O que a gente vai fazer? Se a gente olhar a dica que ele dá aqui, você vai ver que ele dá... Opa, tem a solução rodada aqui. Deixa eu tirar. Ó, a dica que ele dá aqui é: tente usar uma terceira variável. Existe um jeito super pythonico de fazer que a gente não precisaria usar uma terceira variável. Mas eu acho bem legal essa ideia. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai criar uma terceira variável. Vamos chamar ela de temporária, vai. Ó, temp. Porque a intenção dela vai ser só guardar um valor enquanto a gente faz a troca. Vai ficar fácil, né? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai jogar o valor de A aqui. Aí a gente vai fazer o valor de B. Porque agora a gente tem o A aqui, certo? A gente precisa... O A tá aqui, ó. O valor que estava no A tá aqui. Se o valor que estava no A tá no temporário, a gente já pode garantir que a gente vai jogar o valor de B no A, porque depois o B recebe esse valor aqui que estava no A. Então a gente fala assim, ó, A recebe o valor de B. Então esse valor vem para cá e depois esse valor vem para cá. Primeira coisa, né? A variável temp recebe o valor de A. Depois que a variável temp receber o valor de A, a gente vai passar o valor de B para A. A recebe B. Então aqui, ó, quando eu quero passar o valor de B para A, o A está recebendo B. O B está recebendo... Opa, B não. O B está recebendo o valor da variável temporária que a gente criou. Então na hora que eu executo esse cara, ele dá correto. Então ele fala, ó, beleza, deu tudo certo. Então aqui a gente fez aquilo exatamente que eu tinha desenhado. Aí ele fala sobre o jeito pythonico, né? Depois a gente entende melhor sobre isso, porque a gente vai usar um outro tipo do Python, que são as tuplas, mas a gente poderia fazer só isso, ó. A e B agora recebem B e A. Aí ele atribui o B a A e o A a B. Quarto exercício. Algumas questões, ó, por exemplo essa, não tem uma função check para executar, né? Porque ela provavelmente é muito fácil a gente entender se deu certo ou não. Então, por exemplo, exercício A. Adicione parênteses na expressão abaixo para ela ser resolvida como 1. Se eu executar esse cara agora, ele vai dar 4. Porque primeiro a gente está resolvendo isso. E depois isso. Então, a gente está primeiro fazendo 3 floor division por 2, que é esse operador aqui. Agora é isso que está acontecendo. O que a gente quer que aconteça? A gente quer que a expressão seja 1. Ó, a gente pode até usar hint aqui também, não sabia. Então aqui, ó, primeiro o Python vai fazer 3 por 2, depois 5. Então a gente precisa adicionar parênteses para forçar a fazer a subtração primeiro. Se a gente fizer isso, ele vai dar 1. Por quê? Porque primeiro ele vai fazer 5 menos 3, aí ele vai fazer o floor division por 2. Aí vai dar 1. É bem simples essa, não precisava nem ter usado o hint. É só para mostrar que ele tem esse esquema, ó, q3.a.hint. Então você pode acessar o q3, depois o ponto A, depois o ponto hint. Então vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui não vamos usar nenhum dos dois. Deixa os dois aqui comentados. Então, ó, questões como essa, marcadas como uma pimenta, são um pouco mais difíceis. Não se culpe se você não conseguir acertar. A gente tem que adicionar parênteses para a expressão abaixo para ela virar 0. Nesse caso é basicamente matemática, né? Acho que uma das coisas que a gente tem no começo de programação que assusta muita gente é que a gente faz muito exercício com matemática. Mas é porque a gente acaba usando bastante, né, no dia a dia, assim. Então a gente trabalha um pouco para entender também as operações aritméticas, os parênteses, porque depois você vai usar, às vezes, não só com matemática, mas isso ajuda no seu pensamento, né? Então como que a gente pode fazer isso virar 0, né? Vamos pensar. Do jeito que tá, o que ele vai fazer? Ele vai dar primeiro a multiplicação, vai fazer 6. Aí vai fazer menos 1 mais 1 dá 0. E 8 menos 6 vai dar 2. Então, se eu executar ele, dá 2. Faz sentido. Então, a gente já sabe o que está acontecendo. A gente precisa garantir que isso aqui seja 0. Para facilitar o entendimento, né? Entende que aqui a gente está fazendo isso primeiro. Isso aqui vai dar 6. Então, pensa comigo. Esse cara vai dar 6. O que acontece se a gente faz 8 menos 6? Dá 2. Para eu chegar em 0, eu preciso tirar 2. Eu tenho um menos aqui. Eu tenho 1 mais 1 aqui. Então, basicamente eu garantir que esse 1 mais 1 vire 2. Então, aqui, eu só preciso colocar o parênteses aqui. Aí, na hora que eu executo, ele dá 0. Bem fácil, né, na verdade.
É só a gente enxergar essas precedências. Então, esse cara primeiro, até coloquei o parênteses para garantir, 8 menos 6 menos 2, dá 0. Então aqui, se a gente rodar a solução, aqui seria, né, uma das soluções, né, ele fez diferente da gente, na verdade. Ele fez aqui, primeiro 8 menos 3, que dá 5, vezes vai dar 0 aqui, né, porque vai dar 2 menos 2 dá 0, aí vai fazer vezes 0. Mas o nosso jeito também funcionou. Então você vê que ele até fala, provavelmente vão ter outros jeitos. Então, você vai ter outras maneiras de fazer com que essa expressão seja 0. Não tem muito problema. Esse último exercício, ele é bonitinho também. Então vamos lá, vamos ler. Então ele está falando aqui que 3 pessoas, né, a Alice, o Bob e a Carol, eles concordaram em pegar todos os doces do Halloween e dividir entre eles, né? For the sake of their friendship, né, para manter a amizade, qualquer doce que sobrasse na divisão seria esmagado, né? Então, por exemplo, se eles trouxessem 91 doces, eles iam pegar 30 cada um e iam esmagar um, porque aí se divide 91 por 30, sobra 1. Já deu para entender, né? Então ele fala assim, escreve uma expressão aritmética abaixo para calcular quantos doces que vão ser esmagados, né, para uma certa quantidade que eles coletarem. Então aqui ele dá as variáveis, ele fala que ó, a Alice pegou 121 doces, o Bob pegou 77 doces e a Carol pegou 109 doces. O nosso código vem aqui. Então ele fala, ó, mude a expressão aqui à direita para colocar o valor a ser esmagado certo. Então qual que é o valor a ser esmagado? Acho que ficou claro quando eu falei sobre a sobra, né? Então, se a gente tem 91 doces, a gente divide isso pelos 3, dá 30, né? Dá 90 aqui, e sobra 1. Isso daqui é o quê? É o resto da divisão. Como a gente pega o resto, naquela tabela de operações aritméticas, a gente usa o porcentagem, né? Que é o modo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, Alice Candies mais Bob Candies mais Carol Candies. Eu vou colocar entre parênteses para garantir que ele vai somar esses 3 valores primeiro. E aí eu vou fazer módulo 3. Porque eu vou dividir por esse número de pessoas, que são 3. Vamos executar. Lembra que eu posso executar tanto clicando no Run quanto dando Shift Enter. Também funciona. Deu correto, deu certo. Aqui, se a gente fosse pegar a solução, né, exatamente o que a gente fez. Né? Esse daqui é um dos operadores que estavam lá, né, pra gente. Cadê a tabela de operadores aritméticos? Aqui, ó, módulos. Então, quando a gente faz A mod B, a gente fala normalmente isso, A mod B, a gente faz o resto da divisão, que é exatamente o que a gente fez aqui. Bom, aqui ele fala keep going, mas eu acho que o segundo dia era para ficar nesse tutorial e nesse exercício. Então, recapitulando, né, o que a gente fez nesse segundo dia, foi entender como que é o Python no início. Então, a gente começou entendendo por que o Python chama Python. Um pequeno exemplo de código super simples para já mostrar várias estruturas, mostrar o que são as variáveis, como que você atribui valores às variáveis, o que são esses valores, que tem os seus tipos, como você faz operações em cima deles. Então você pode fazer operação aritmética usando 2 números, você pode fazer operação aritmética usando uma palavra e um número, que é uma string. Você pode fazer chamadas de funções, como print, ou min, ou max, ou abs. Você também pode escrever comentários, que também são super úteis. E fazer estruturas de condução, para você poder fazer fluxos no seu programa. Então, esse foi uma super introdução ao Python, bem pragmática, direto aqui ao ponto, já entrando no código, olhando e vendo, sem muito floreio quanto a conceitos, mas eu achei interessante, né? Se você acha que talvez pudesse ser mais legal ter uma introdução um pouco mais devagar, um pouco mais centrada em mais exercícios, explicar melhor algumas coisas, me avisa, que eu tenho material, eu poderia fazer, se for interessante para as pessoas, talvez eu faça. Bom, eu acho que hoje ficamos por aqui. Amanhã a gente volta para o terceiro dia, provavelmente a gente vai falar de funções e buscando ajuda aqui, que é basicamente o que a gente vai ver com o Kaggle. Beleza?
Bom, obrigado por assistir. Qualquer coisa aí, comenta no vídeo, curte, compartilha, aquelas coisas padrão. E até mais.